Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Como nós fazemos todas as quartas-feiras à noite, nós nos encontramos para estudar a palavra do Senhor aqui na Igreja Batista Nacional Planaltina. E nós, às quartas-feiras, estudamos o livro do profeta Isaías e nós estamos estudando capítulo a capítulo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 49 do livro do profeta Isaías, com o título O Cântico do Servo de Javé. Vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor que nos ilumine, pedir ao Senhor que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria para falar e compartilhar a sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecê-lo por esta noite especial em que nós nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Pai, queremos Te pedir que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos trazer entendimento, que nós possamos compreender a Tua Palavra, que nós possamos, ó Deus, aplicar a Tua Palavra aos nossos corações. Ó Pai, que o estudo desta noite seja um estudo edificante para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu tenho falado com os irmãos, o capítulo 49, nós temos o segundo cântico, chamado Cântico do Servo de Javé, do Ebed Yavé, o Servo de Javé. O primeiro cântico nós já vimos lá no capítulo 42, e depois de hoje ainda veremos mais duas vezes, mais dois dos cânticos do Servo de Javé, que está um no capítulo 50 e outro no capítulo 52, e entrando pelo capítulo 53 até mais ou menos a metade do capítulo 53. Pois bem, irmãos, o servo de Javé, que nós sempre falamos, é, no texto do profeta Isaías, uma figura, uma personagem assim, ambivalente, porque ela ocupa duas posições, até três posições diferentes. Como nós podemos ver aí no primeiro slide, o servo de Javé é uma figura ambivalente, pois ora é Israel num sentido coletivo, no sentido de nação, ora é o próprio Isaías em sentido mais individual, ainda que alguns estudiosos tenham visto nesse servo de Javé outras personagens históricas, ora é o Messias em sentido escatológico, no sentido do novo, da revelação do novo. A comunidade cristã primitiva, irmãos, não teve dificuldade em aplicar esse cântico de Javé, e especialmente o capítulo 43, capítulo 53 de Isaías, a Jesus, o Messias. Não teve nenhuma dificuldade de aplicar esse texto ao Messias escatológico, a essa figura escatológica. Em alguns textos, como veremos, Israel glorificará Javé, Messias coletivo. Em outro, o servo conduzirá Israel e Jacó de volta a Javé, como está nos versos 5 e 6. Assim, a ideia do servo de Javé não deve ser atribuída a uma única personagem, a uma única e definitiva personagem, mas devemos antes procurar esse servo nos próprios textos isaianos, nos próprios textos de Isaías. Então, para nós, esse servo de Javé, especialmente para nós cristãos, ele é o próprio Messias, ele é o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, ele é Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. Mas como nós vamos fazer uma abordagem histórica, irmãos, nós vamos enfatizar especialmente o servo de Javé, ora sendo Israel, como está no verso 43, ora sendo o próprio profeta que reconduz a nação, que profetiza, que vaticina a nação as palavras e as mensagens do Senhor. Se nós retomarmos o capítulo 48, nós veremos que no capítulo 48 veio o decreto do fim do exílio da Babilônia, por meio do Ciro, o grande rei Ciro da Pérsia, que foi aquele rei que foi chamado ungido de Deus, o único estrangeiro a ser chamado ungido de Deus, que cumpriria o propósito do Senhor, que era libertar a nação de Israel, permitir que Judá pudesse voltar para reconstruir Jerusalém.
Nós não veremos mais esse título aplicado a nenhum outro estrangeiro. Isaías demonstra profeticamente como Javé, no capítulo 48, como Javé já houvera vaticinado, houvera dito por intermédio do profeta tudo aquilo que iria acontecer. Então, esses 3 pontos no capítulo 48 são importantes, nós precisamos rememorá-los. O fim do exílio, Javé como sendo o Deus que já havia revelado que essas coisas iriam acontecer, e Ciro sendo apresentado como grande libertador, ou melhor dizendo, um instrumento de Deus para a libertação de Israel. Pois bem, ditas estas coisas, nós podemos entrar no texto e estudar versículo por versículo do capítulo 49, né, ou estudar versículo por versículo dentro das suas sessões, para a gente compreender melhor esse capítulo. Então, eu organizei aqui, irmãos, o capítulo 49 em 4 sessões principais. Uma, o cântico de Javé, o segundo, o cântico do servo de Javé, especificamente, que está no capítulo 49, dos versos 1 ao 7. Depois nós temos uma sessão do 7 ao 13, outra sessão do 14 ao 17, e finalmente a última sessão do capítulo 18, do verso 18 ao 26. Tá bem, irmãos? Então nós vamos acompanhar o estudo, e você que está com a sua Bíblia pode abrir comigo. Nós faremos a leitura dos textos bíblicos, acompanharemos os slides e faremos a leitura do texto, acompanhamento, e estaremos também explicando os textos bíblicos conforme nós vamos analisando. Então, a primeira sessão do texto, que vai dos versos de 1 ao 6 do capítulo 49, é o segundo cântico do servo de Javé. E o primeiro versículo diz assim: escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. O verso 2: ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Esses 2 versos, irmãos, 1 e o 2, mostram a predestinação, a eleição, por assim dizer, do servo de Javé. Como Deus houvera predestinado, chamado este servo de Javé desde o ventre da sua mãe. Semelhantemente a um outro profeta que nós conhecemos, que é o profeta Jeremias, que há uma passagem no capítulo 1 de Jeremias em que também demonstra essa ideia de que ele fora chamado desde o ventre da sua mãe para ser um profeta do Senhor. Então, esse primeiro texto mostra como o servo de Javé foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. O verso 3, como nós leremos agora, diz assim: e me disse Javé, você é meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Veja, irmãos, o texto começa nos versos 1 e 2 com uma característica bastante individualizada. Né? Escolheu o profeta, escolheu desde o ventre materno. Já o verso 3 aparece a seguinte explicação: o meu servo é Israel, a quem eu escolhi, e por meio de quem eu serei glorificado. Obviamente, irmãos, que nós encontramos no verso 3 a ideia do servo de Javé como essa ideia coletiva, próprio Israel. Mas como nós veremos daqui a pouquinho nos versos 4 e 5, irmãos, o servo de Javé conduzirá Israel de volta a Judá, a Jerusalém, para a terra de Judá, e esse servo de Javé volta a aparecer características qualitativas, como no verso 1 e 2, e mais individualizado. Então, o verso 3, nós estamos aqui com o pressuposto de que o texto chama Israel de o servo de Javé, no sentido coletivo, porém, para dizer que em Israel Deus será glorificado, ou seja, ao ver o grande ato salvífico de Deus,
As nações, quando virem Deus salvando Israel, eles glorificarão a Deus por causa de Israel. Mas o servo de Javé individual ou pessoal será este condutor, esse instrumento que conduzirá Israel para fora do exílio. Nós vimos isso também, e nós estamos acompanhando, e falaremos disso daqui a pouco, que a saída do exílio da Babilônia é um novo êxodo, é a história do novo êxodo. E no primeiro êxodo, irmãos, que é o êxodo do Egito, nós encontramos exatamente essa figura. Moisés era o servo de Javé naquele momento, que conduziu Israel para fora do Egito e levou Israel para a terra prometida. E em Israel o nome do Senhor foi glorificado. Mas Israel não deixou de ser também um servo do Senhor. Percebem esta linguagem, essa ambivalência de que ora o servo de Israel é uma pessoa, ora o servo de Israel o servo de Javé é a nação de Israel? Pois bem, nós cremos como cristãos que essa figura do servo de Javé convergirá no Cristo de Deus em Jesus no Novo Testamento. Pois bem, os versos 4 e 5 dizem assim, está escrito assim: mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor. A minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Percebam, irmãos, que novamente o profeta mostra ou fala das dificuldades da sua missão. Se nós lermos a vocação de Isaías no capítulo 6, do próprio livro de Isaías, e nós veremos, irmãos, de que naquele texto do capítulo 6 já havia uma palavra de que a missão de Isaías não seria uma missão fácil, de que Isaías seria um pregador, um profeta, que anunciaria os oráculos de Deus a uma nação de dura cerviz, a uma nação de coração duro, de mente cauterizada, um povo difícil de crer, difícil para crer. Então, de alguma forma, o Messias aparece aqui como aquele, o servo de Javé aparece aqui como aquele que lutará de maneira valente para que o povo se volte para Deus. Obviamente, irmãos, que quando aconteceu o exílio da Babilônia, Isaías já era morto há mais de 100 anos, né? 150 anos que Isaías havia morrido. A palavra profética direcionada a ele é no sentido profético e não pessoal, no sentido de que ele, pela palavra profética, reconduziria o povo de volta ao Senhor, como está aqui no verso que nós acabamos de ler, o verso 5. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. O verso 6 continua. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel. Farei também com você que seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Vejam, irmãos, que esse texto, de alguma forma, já aponta para o Messias escatológico. Percebam que já aponta para o Messias, para Jesus, o Cristo de Deus. Observem, irmãos, que quando o texto diz, olha, restaurar Israel será pouco, eu farei de ti um profeta para as nações, farei com que a minha salvação vá até os confins
da terra. Ou seja, a salvação se tornaria uma coisa mais universal. Não uma salvação só para os judeus, ou no sentido mais do país nacionalista para Israel, mas uma salvação que alcançaria até os confins da terra. O servo de Yahvé anunciaria essa salvação. Eu acho interessante porque o próprio nome Isaías significa isso. O Senhor salvará. É uma junção do verbo salvar, que dá origem a Jesus, né? Yeshua, Yeshá, para ser o verbo, com das pronúncias do nome de Deus, Yahu, Deus salvará. Ou seja, é a junção dessa expressão que gera o nome de Jesus, Yeshua, salvação, com Yahu, Deus. Deus salvará. A própria missão do profeta Isaías era anunciar a salvação que viria do Senhor. Assim, irmãos, nós concluímos essa primeira sessão, que vai dos versos 1 ao 6, que fala do servo de Javé, ora sendo Israel, no verso 3, ora sendo talvez o próprio Isaías como aquele que profetizaria e falaria do retorno de Israel para Deus, talvez um dos salvadores, por assim dizer, daqueles que reconduziram Israel na saída da Babilônia propriamente dito, talvez o próprio Zorobabel tenha sido uma espécie de servo de Yahvé nesse sentido, mas num sentido ainda mais futuro, sentido escatológico, e essa expressão alcança o próprio Jesus, o Filho de Deus, que anunciaria a salvação do Senhor. A segunda sessão, irmãos, vai dos versos 7 ao verso 13, e fala da alegria do retorno de Israel exilado à terra prometida. Ou seja, fala da alegria do povo voltando para Judá, aqueles que estavam exilados da Babilônia. O verso 7 diz assim, vejamos: o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ou Yahvé, o Redentor e o Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores, que é Israel novamente: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Duas expressões aqui, irmãos, que me chamam a atenção, dois títulos: o Senhor, o Redentor, e o Santo de Israel. O Santo de Israel, que eu já disse para os irmãos aqui na igreja, nos estudos bíblicos, é talvez um dos títulos quase exclusivos do profeta Isaías. Nós encontramos mais umas 6 vezes fora do profeta Isaías, dezenas de vezes no profeta Isaías. Remonta um pouco, irmãos, à própria vocação de Isaías. Se os irmãos lerem novamente, e eu vou citar aqui, os irmãos se lembrarão disso, no capítulo 6, irmãos, no ano da morte do rei Uzias, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, ele vê os serafins e ouve os serafins clamando, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha que palavra bonita, irmãos. O Santo de Israel remonta à própria vocação de Isaías, onde ele ouve os serafins dizendo 3 vezes que o Senhor é santo, santo, santo. Irmãos, não é possível que uma nação impenitente como Israel passasse impune, ilesa, diante da santidade do Senhor. Não era possível que um Deus santo tolerasse os pecados de uma nação que o próprio Isaías descreve como sendo uma nação de um povo de lábios impuros, de impuros lábios, e que por consequência praticavam inúmeros outros pecados, como idolatria, luxúria e dentre outros que nós já estamos estudando. Então, o Santo de Israel é este Senhor,
que é santo, santo, santo. Porém, irmãos, o Deus santo é também o Deus redentor. O que quer dizer redentor, irmãos? No Israel antigo, havia o parente resgatador. Quando um parente ou alguém tinha uma dívida e ele seria vendido como um escravo, ou alguma situação assim, então havia um parente que iria resgatar aquela dívida. O que Deus faria com Israel na Babilônia como sendo resgatador seria foi mais ou menos o mesmo princípio. O fato é que Deus resgatou Israel da Babilônia sem dinheiro e sem preço. Veja como está em Isaías 52, no verso 3. Porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Então é interessante, irmãos, que nesse texto aparecem esses dois títulos: o Santo de Israel e o Redentor. E no final do capítulo, ele fechará esse oráculo, Isaías fechará esse oráculo com estes mesmos títulos, e ainda com um outro título tribal, digamos assim, do Deus dos pais, o poderoso de Jacó, como nós veremos mais ao final do capítulo. Então, do verso 7 até o verso 13, nós temos essa seção que é a alegria do povo. Vejamos o verso 8, irmãos. Para dizer verso 8, assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Veja, irmãos, tem a ver com a ideia do êxodo, né? Saindo do Egito, chegando em Israel e dividindo as propriedades novamente com os judeus. Então vejam que essa é uma temática do êxodo. Para dizer aos presos, saiam, e aos que estão em trevas, venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirá, porque o Senhor se compadece deles. O Senhor os guiará e conduzirá aos mananciais de águas. Transformarei todos os montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, eis que aqueles virão do norte e do ocidente, outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu dos seus aflitos. Vejam, irmãos, toda esta linguagem é a linguagem do êxodo novamente, descrevendo a ideia da salvação de Deus. O povo que estava sofrendo, Deus ouviu a oração desse povo, Deus veio socorrer esse povo, como está no verso 8. Os temas do êxodo sendo revividos, um clamor a sair em marcha de volta para Canaã, para a Palestina, para a terra prometida. Venham, saiam das trevas, marchem para a terra. Veja, o sol não molestará e não terão sede. Isso também é uma memória do êxodo, da sombra, da nuvem que protegia contra o sol, e a água que minava na rocha, das águas amargas que se tornavam doces, e o povo não tinha sede. Os montes aplainados e se tornando em um caminho fácil, para voltar a Jerusalém. Vejam que todos esses temas têm. E virão, como diz no verso 12, israelitas de todos os lugares, do norte, do sul, do leste e do oeste. Veja, do leste, os judeus virão da Babilônia, porque a Babilônia fica a leste de Jerusalém, então do leste, do oriente, virão da Babilônia. Mas o verso 12 diz assim: e eles virão também do norte e do ocidente, ou das terras do mar,
onde porventura tenham sido espalhados, e outros virão da terra de Sinim, que é uma terra que provavelmente, né, fica no alto Nilo, ou seja, vão vir do sul, dos 4 cantos da terra, do oriente, do norte, do sul, do ocidente, o povo voltará. E aí vem um chamado à alegria. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadeceu, e se compadece dos seus aflitos. Por que Deus chama os céus e a terra para se alegrarem pela grande libertação, pelo grande livramento? Porque no capítulo 1, irmãos, aqui mesmo do profeta Isaías, ele convoca os céus e a terra como testemunhas. Ele convoca os céus e a terra para testemunharem contra os pecados de Judá. Vejam, capítulo 1, verso 2. Escutem, os céus, e ouça, ó terra, porque é o Senhor Yahvé quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Assim como Deus chamou os céus e a terra como testemunhas do juízo que ele aplicaria a Jerusalém e a Judá, agora ele chama, no momento da salvação, no momento do consolo, no momento da libertação, no momento da redenção, ele convoca estas mesmas testemunhas, os céus e a terra, para que se alegrem com os grandes feitos do Senhor. E é assim, irmãos, Deus se compadecendo do seu povo, que nós encerramos essa segunda sessão, a sessão que fala da alegria, do povo alegre, retornando para Israel. E nós iniciamos nos versos 14 a 17, uma nova sessão, que é Javé não se esquece do seu povo. Veja, irmãos, o verso 14. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. É óbvio, irmãos, é muito claro para nós que depois de anos de dominação, de décadas de exílio, de uma terra que houvera sido destruída completamente, a cidade, os muros, os campos, as pastagens, as plantações, tudo fora destruído, irmãos. É óbvio que o povo, de alguma maneira, reagiu com uma certa incredulidade, que o povo reagiu duvidando, será que Deus se esqueceu de nós? Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Os versos 15 e 16, irmãos, e o verso 17, falam justamente deste Deus que prova o seu amor por Israel. Assim como Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, porque ele enviou o seu Filho, enquanto nós ainda estávamos nessa condição de pecadores, aqui também, quando Israel se queixa, será que o Senhor se esqueceu de nós? Nós vemos uma prova, um testemunho do amor de Deus. Deus não se esqueceu de Israel. Acompanhe aí no slide, veja como eu coloquei. Depois de um longo cativeiro, Israel tem dúvidas se o Senhor ainda se lembra dele. Nos versos 15 a 17, nós encontramos a prova do amor de Deus. Como uma mãe que não se esquece do filho. Como Deus que graveia Israel nas palmas das minhas mãos. E em direção oposta, os filhos voltarão, enquanto os destruidores se afastarão. Vejamos a leitura desses textos, como dessa forma está. O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre?
Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Veja, irmãos, aqui é um resgate do sentido do amor materno. Será que uma mãe pode se esquecer do filho que amamenta? Pois bem, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor jamais se esquecerá de Israel. O profeta Isaías declara isso. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas, as muralhas de Jerusalém, estão continuamente diante de mim. Ainda que naquele momento elas estivessem em ruínas, mas as muralhas de Jerusalém estavam diante do Senhor. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastam de você. Veja, irmãos, que as promessas é esta: o povo de Israel volta depressa, enquanto os babilônios se afastam definitivamente de Deus, do povo de Israel. Deus não se esquece do seu povo. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não esqueceu, não abandonou o seu povo naquele exílio da Babilônia. Continuemos, irmãos, porque agora nós entramos na última parte, na última seção do texto, dos versos 18 ao 26, em que nós encontramos esta seção, a maior seção que nós fizemos aqui, que fala justamente sobre a restauração de Israel. O Senhor restaurará Israel, Jerusalém, Judá, Jerusalém, como uma noiva adornada pelos seus filhos. O verso 18 diz isso. Vejamos. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Quem vem? Os filhos de Israel voltando para Jerusalém. Tão somente como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como uma noiva. O verso 19: pois quanto aos seus lugares desertos e devastados, e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, uma clara referência a Jerusalém, certamente será pequena demais para os moradores, para os seus moradores, e os que devoravam estão agora bem longe. Ou seja, a ameaça fica distante e os filhos de Israel vêm de todas as regiões do mundo, voltam a congregar em Jerusalém. O verso 20: os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou estes filhos? Ora, se Israel estava exilada e abandonada na Babilônia, de onde vieram tantos filhos? Quem me gerou estes filhos? Pois era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha? E esses onde estavam? Verso 22. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os meus filhos, ó Sião, e as minhas filhas serão levantadas sobre os ombros, que mostra um certo carinho, né? Um certo cuidado de Deus, dizendo que os reis e as nações trariam os filhos de Israel nos seus braços, como um pai que carrega o filho nos seus ombros. Reis serão os guardiões deles, as rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó de seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e os que esperam em mim não serão envergonhados. Deus promete trazer naquele momento, no final do exílio da Babilônia, promete trazer todos os filhos de volta,
Não só aqueles, irmãos, que foram levados para o exílio da Babilônia, mas com a guerra, certamente outros fugiram para o norte, outros fugiram para o exílio, outros fugiram para as terras do mar, mas todos eles voltariam e seriam congregados novamente em Jerusalém. E Jerusalém ficaria pequena demais para todos os filhos de Jerusalém que voltariam. Quem são estes filhos? Se Judá estava exilada em Babilônia, sozinha, esquecida, de onde vieram tantos filhos? A resposta já foi dada no verso 12. Viriam do Oriente, do Norte, do Sul e do Ocidente. Pois bem, irmãos, a partir do verso 24, nós temos a seguinte leitura. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor, certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado. Porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a própria carne e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Irmãos, esse texto narra a difícil salvação, que Israel pudesse julgar impossível. Pode, de fato, o fugitivo fugir do tirano? Difícil, porém não impossível. O Senhor salvou o seu povo do exílio da Babilônia. E ele encerra com esses 3 títulos, né? O Salvador, o Redentor, do qual eu já falei, e também o Poderoso de Jacó, que é um dos títulos, né, dados ao Deus dos pais, ao Deus, o pai de Jacó, como nós vemos, né, em Isaac, o temor de Isaac, em Jacó, o poderoso, o indomável de Jacó. Um título tribal para remontar justamente as tradições do Êxodo, as tradições patriarcais em que Yahvé, grande libertador, salvaria o seu povo de um momento tão difícil. Após ler esse capítulo, irmãos, algo que aconteceu há tantos séculos, pelo menos 2 milênios e meio, podemos dizer assim, há 2.500 anos atrás, quando Deus manifestou esta grande salvação. Quando nós lemos esse texto, nós sempre ficamos assim a nos perguntar, e a nós? O que esse texto tem a nos dizer? Eu quero pensar com os irmãos algumas aplicações desse texto. Pelo menos 3 aplicações, como vocês poderão acompanhar aí nos slides. Primeira aplicação. A humanidade passa por exílios. O exílio da Babilônia não foi o último exílio. Ainda que naquele período do profeta Isaías, Deus já tivesse salvado Israel, Judá, Jerusalém, da coalizão sírio-efraimita, já tivesse salvado Judá, Jerusalém dos assírios, mas Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia. Mas a Babilônia não foi o último povo dominador, o último povo que dominou Jerusalém, que dominou Jacó, que dominou Israel, que dominou Judá. E eu posso dizer, irmãos, que ainda hoje a humanidade passa por seus exílios. Nesse exato momento, irmãos, nós estamos passando pelo exílio da doença, pelo exílio da pandemia, pelo exílio da peste, em que nós temos que ficar, irmãos, reclusos em nossos lares, sem saber exatamente o que fazer, no meio de um fogo cruzado de um lado e de outro, em que um diz faça isso e o outro diz faça aquilo, em que um diz não faça isso e o outro diz não faça aquilo, e nós, no nosso exílio, dentro dos nossos lares, não sabemos exatamente o que fazer. E ficamos, irmãos, entre o exílio da doença e o exílio econômico. Ficamos entre a
padecer uma enfermidade ou a padecer uma crise econômica. Vejam, irmãos, que nesse exato momento nós estamos revivendo um momento de exílio. E é por isso, irmãos, que nós temos que clamar ao Senhor, o Deus Redentor. Mas o exílio, irmãos, pode ser uma mãe que chora seu filho dependente, pode ser um filho, uma filha que chora o pai alcoólatra. O exílio pode ser um longo desemprego, um longo período de desemprego e crises econômicas que geram esse desamparo. Enfim, muitos são os motivos exilares. Muitos são os motivos, irmãos, em que nós podemos nos ver exilados. O exílio de ontem e o exílio de hoje. O Deus Salvador, o Deus Redentor, o Deus Santo de Israel, certamente nos resgatará desse exílio. Vejo também, irmãos, os exílios das nossas vidas às vezes se tornam longos e difíceis, que cogitamos as impossibilidades. Será que o Senhor nos abandonou? Será que o Senhor se esqueceu de você? Será que o Senhor não ouve mais a sua oração? Será que o Senhor se esqueceu de nós? Sentimos o desamparo e o abandono à própria sorte. 3. Deus jamais se esquecerá do seu povo. O servo de Javé se levantará outra vez. O nosso Redentor vive e ele se levantará mais uma vez e libertará o seu povo. O Senhor Redentor, Salvador, o poderoso, o indomável de Jacó, salvará o seu povo. Eu creio assim, irmãos. Como Deus salvou outrora, Deus nos salvará hoje. Porque Deus é o mesmo de antigamente e o mesmo hoje e será eternamente. Amém? O servo de Javé se levantará e nos salvará novamente. Eu creio assim em Cristo Jesus. Vamos orar? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa derramar paz sobre o seu coração. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra, porque é uma palavra de esperança. Nós vimos o Senhor, o Santo de Israel, que não deixou a nação de Israel impune, mas também vimos o Redentor de Israel, que no tempo apropriado, no Cronos, no Kairos, no tempo certo, no tempo de Deus, nós vimos o Senhor resgatar o seu povo. Ó Deus, agora nós queremos agradecer, porque nós queremos que hoje nós vivemos exílios, as famílias vivem os seus exílios, as pessoas vivem o seu exílio. O Brasil, a nossa nação, vive o seu exílio. Mas nós cremos em Cristo, cremos no Salvador, cremos no Redentor, que se levantará e nos salvará novamente. Senhor, que o Senhor abençoe o seu povo. Senhor, que o Senhor ministre paz aos nossos corações. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, um forte abraço, fiquem em casa, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. E nós estaremos aqui, preparando estudos e preparando palavras, preparando os cultos para levar até você, para que você com saúde possa ouvir a palavra do Senhor e seja salvo, resgatado desse exílio, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço do pastor Leônidas.